E aí, galerinha, na aula de hoje vamos falar sobre as reações orgânicas de oxirredução. Vamos entender como é esse processo e como ele se dá. E vamos ver quais são as principais reações de oxirredução dos compostos orgânicos. Vamos para a aula. Na aula de hoje vamos falar sobre as reações orgânicas de oxirredução. Galera, vamos entender o que é essa oxidação e essa redução. E as principais reações que ocorrem nos compostos orgânicos de oxirredução são álcool, aldeído e cetona. Lembrando vocês que na oxidação nós vamos aumentar no composto orgânico o número de oxigênio ou diminuir hidrogênio. Na redução é o inverso. Preste bem atenção que nós teremos aqui a oxidação de álcool e aldeídos. O comportamento dos álcools primário, secundário e terciário com os oxidantes são semelhantes. Os álcools primários, ao sofrer oxidação, transforma-se em aldeído e este, se deixado em contato com o oxidante, serão oxidados até ácido carboxílico. Preste bem atenção a esse exemplo aqui. Nós temos aqui o etanol, que ele é um álcool, ele vai sofrer a oxidação, vai se transformar no que nós chamamos em um aldeído. Observe que adicionou aqui duas hidroxilas, ele sofre a desidratação, convertendo em o que nós chamamos de aldeído ou etanol. Novamente, esse etanol, ao entrar em contato com o oxidante, ele vai se transformar em ácido carboxílico, o que nós chamamos de ácido etanóico ou ácido acético. Resumindo a questão desse processo todo, nós teremos aqui o seguinte: esse álcool, que é o etanol, ele vai oxidar transformando em etanol, sofre novamente a oxidação transformando em ácido etanóico. Galera, vamos ver aqui a questão do álcool secundário. Quando ele sofre oxidação, ele forma cetona. Aí nós teremos o álcool secundário. Observe que ele está ligado a um carbono, que esse carbono está ligado a um a dois carbono, então por isso ele é considerado um álcool secundário. Ele vai sofrer a oxidação, novamente sofre desidratação, convertendo em uma cetona, que nós chamamos ela de propanona. Uma coisa interessante é que o álcool terciário, ele não sofre oxidação. Vamos ver aqui essa questão? Olha só. Quando o álcool primário sofre oxidação, o produto principal é um ácido carboxílico, um álcool secundário, éter, álcool terciário ou cetona. Galera, nós vimos que um álcool primário, ao sofrer oxidação, ele vai se transformar em um aldeído. Novamente, esse aldeído, ao sofrer oxidação, ele vai se converter em um ácido carboxílico. Por isso que a alternativa correta ela vai ser a letra A. Vamos ver aqui agora a oxidação dos alcenos. Galera, lembrando que o alceno ele tem uma ligação dupla. Os alcenos sofrem oxidação branda, originando diálcoois vicinais. Preste bem atenção, ele vai quebrar uma dessas ligações duplas e aí ele vai adicionar o quê? Álcool. Ele vai adicionar duas hidroxilas, por quê? O oxigênio está no meio aquoso. Aqui nós temos a formação de 2, 3, não é isso? Observe que no 2 e no 3 tem hidroxila, então ele vai se chamar de butano 2,3-diol. Vamos ver agora a oxidação a fundo, ou seja, uma oxidação enérgica, que vai acontecer com a quebra da ligação dupla, produzindo ou ácido carboxílico e ou cetona. Olha que eu tenho aqui um alceno, ele vai quebrar essa ligação dupla quando nós temos uma oxidação a fundo, uma oxidação enérgica. Ao quebrar essa ligaçãozinha dupla, nós vamos ter a formação de dois. Nesse caso aqui, eles são chamados de aldeído. Esse aldeído, por sua vez, vai oxidar novamente, vai produzir o quê? O ácido carboxílico, e aí nós temos a produção de 2 mols
desse ácido carboxílico, que ele é o ácido etanóico, ou mais conhecido como ácido acético. Preste bem atenção para essa questão, ele fala o seguinte: assinar a opção que corresponde aos produtos orgânicos da oxidação enérgica, observe que é uma oxidação a fundo, do 2-metil-2-penteno. Galera, eu tenho aqui, ó, 5. 5 carbonos, ele é o pente, não é isso? Observe que o 2-metil, observe que a ligação dupla está entre o 2 e o 3, ele é o 2. Observe que nós temos uma oxidação a fundo, ou seja, uma oxidação enérgica. Então, ele vai quebrar a ligação dupla. E ao quebrar essa ligação dupla, nós vamos ter dois compostos. Preste bem atenção que o primeiro vai entrar aqui o oxigênio e ele vai produzir o que nós chamamos de uma cetona. Já o outro, ele vai produzir um aldeído. Observe que a acetona ela não sofre mais oxidação. Então, nós temos aqui a formação da propanona. Galera, esse caso aqui, como ele é um aldeído, esse aldeído ele sofre oxidação produzindo um ácido carboxílico. E aí ele vai oxidar novamente, vai produzir o que nós chamamos de ácido carboxílico, que ele é 3, ele é o propanóico. Então, a alternativa correta vai ser a letra D, a propanona e o ácido propanóico. Vamos agora para a terceira questão, que ele fala para vocês o seguinte: um alceno X foi oxidado energicamente pela mistura sulfono-mangânica. Ele utilizou permanganato de potássio com ácido sulfúrico. Os produtos da reação foram a butanona e o ácido metilpropanoico. Logo, o alceno em questão ele é. Preste bem atenção que aqui eu tenho a butanona. Aqui eu vou ter o ácido, olha só, a hidroxila com a carbonila, que é a carboxila aqui no final, o metilpropanóico. Preste bem atenção que eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o oxigênio e vou unir isso aqui tudo. Ao fazer essa união aqui, nós vamos ter a produção de quê? Preste bem atenção. Ele vai unir aqui essa ligaçãozinha dupla, não é isso? 2, 3, 4, 5, 6. 2 metil. Então, ele vai produzir o seguinte: vou unir. Opa, passou um pouquinho, né? E ao sofrer, aqui eu vou ter, nesse caso, o 2,4 dimetil hexeno, 3 hexeno. Ok? A alternativa correta vai ser a letra C. Vamos ver agora a ozonólise de alcenos. Galera, preste bem atenção que outro tipo de oxidação nos alcenos sofre a ozonólise. Eu vou usar o ozônio para quebrar a molécula. Nessa reação, os alcenos reagem rapidamente com o ozônio, formando um composto intermediário chamado de ozonídeo. Observe que nós temos aqui o eteno, ele vai reagir com o ozônio, formando o ozonídeo. Nesse caso, acontece a hidrólise do ozonídeo, na verdade do zinco, rompe, ele vai quebrar o ozonídeo, produzindo dois novos fragmentos que contêm ligação dupla carbono com oxigênio. Preste bem atenção. Nesse caso, vou quebrar aqui a ligação, vou reagir com o zinco em meio aquoso, que ele vai sofrer hidrólise, e aqui eu vou produzir o quê? Dois aldeídos apenas. Como nós temos aí o zinco, esse zinco ele forma óxido de zinco, que impede a formação do peróxido de hidrogênio, que viria com a reação do aldeído e acetona. Então, pessoal, é dessa forma que nós temos a oxidação e a redução dos compostos orgânicos. Vamos ver aqui na quarta questão que ele pergunta: quais os produtos da ozonólise seguida de uma hidrólise na frente do zinco, do hidrocarboneto 2-metil 2-buteno? Olha só o que nós temos aqui, o 2-metil 2-buteno, ele vai reagir com ozônio, vai quebrar a ligação, e ao quebrar a ligação nós vamos formar uma cetona e um aldeído. A propanona
e o etanol. Desse jeito aí que nós temos as reações.